orar então, pedir a bênção de Deus sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, por meio dessa aliança bendita de Jesus Cristo, lançando toda a nossa confiança, Senhor, toda a nossa segurança nos termos da aliança que o Senhor propôs e executou para nós. Nós invocamos o Teu nome, invocamos o Teu Espírito Santo e todas as bênçãos dessa aliança para que tenhamos revelação daquilo que nos foi dado. Pedimos que o Senhor nos permita avançar um pouco mais na compreensão destas coisas. Pelo Teu Espírito Santo, os nossos olhos sejam abertos, nosso coração conquistado para as verdades envolvidas, Senhor, nesse mistério da aliança do Senhor. Pedimos isso a Ti, dá-nos um tempo na Tua presença, um tempo de alimento da Tua palavra. Nós oramos e confiamos que será assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na lição 14, que é a mesma de domingo passado, continuando, e nós ficamos com uma pergunta pendurada, né? Nós temos que resolver. Nós estamos no cenáculo, né? Estamos parados lá com Jesus já há um certo tempo, analisando as palavras de Jesus em Mateus 26, poderia ser também em Marcos, poderia ser em Lucas, poderia ser em João, poderia ser em Coríntios, mas nós estamos no primeiro evangelho. Jesus, no versículo 26, né? 26, capítulo 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nós já lemos que isso aqui aconteceu num dia de Páscoa, né? Quer seja no dia certo ou num dia antes, mas sem dúvida alguma era uma comemoração de Páscoa. E Jesus pega os elementos normais de uma Páscoa, o pão e o vinho, né? E, pronunciando as bênçãos da Páscoa, institui uma nova aliança que substitui a antiga. O fato de ele dizer, no versículo 26, tomai este pão, isto é o meu corpo, né? Quando ele fala em corpo, ele não está dizendo do seu corpo vivo ali à mesa com eles, né? Mas de um corpo que será entregue à morte, né? Então ele está falando não apenas do seu corpo físico, mas da morte, porque ele usa aqui a palavra corpo, né? E corpo tem um sentido de corpo desfalecido, corpo morto, né? Seu corpo. Poderíamos dizer ainda mais friamente, né? Seu cadáver, seu corpo, a sua morte. E o fato de separar corpo de sangue, primeiro pegar o pão e dizer: isto é o meu corpo, que é dado por vós, minha carne é dada por vós, para usar aquela linguagem de João 6, que será o nosso próximo tema. E no versículo 27, tomar o sangue à parte, né? Invoca aqui uma linguagem literalmente sacrificial, né? Porque nós estamos estudando o sangue, e nós vimos que nos ritos sacrificiais a carne é separada do sangue, né? O sangue completamente separado da carne. Então Jesus poderia ter passado por alto desse detalhe, né?
Mas ele diz: isto é o meu corpo, a minha carne. E depois ele toma esse sangue no cálice, como se fosse aquela bacia, né, que o sacerdote usava para colher o sangue separadamente e dar ao sangue o seu devido destino, o seu devido uso, né? Uma parte derramada, uma parte aspergida e tal, como o Levítico ensina. E então ele fala: isto é o meu sangue. Essa linguagem sangue separada da carne, né, evoca diretamente o sacrifício do Antigo Testamento. Então Jesus não apenas está num dia de Páscoa, né, o dia do Cordeiro, morrendo com todas aquelas finalidades do Antigo Testamento, mas ele personifica, né, na linguagem e nesse drama o sacrifício do Antigo Testamento. E dizendo isso, ele fala: este é o sangue da nova aliança, segurando aquele cálice, né, com suco de uva, que às vezes, na lição aí eu coloquei, às vezes o suco da uva é chamado simbolicamente de sangue, né? O sangue da uva. Então eles tinham essa associação entre sangue e vinho, né, e uva. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Uma outra ideia interessante que eu queria já colocar aqui é que Jesus fala: aqui está o pão, né? Aqui está o pão que é dado por vós, é dado, né? E cabe ao outro tomar e comer, apropriar-se, né? Depois ele pega o cálice dizendo: aqui está o meu sangue, que é derramado, dado e derramado em favor de vocês. Agora peguem e bebam, né? Essa é uma ideia interessante para a nossa compreensão e para a celebração da Páscoa, né? Porque o corpo de Jesus é oferecido a nós, oferecido lá, né, de uma vez por todas. É um ato completo, uma iniciativa completa da parte de Deus, né? E o sangue também é derramado, porque foi de fato derramado, né? É dado, derramado, despejado ali, né, aos pés da cruz, ao longo do caminho da Via Dolorosa. E assim como na Santa Ceia, na Eucaristia, né, nós temos que nos apropriar, pegar o pão que é dado, pegar da mão dele e comer, e pegar esse copo, essa taça, e beber. Nós também hoje temos que nos apropriar do corpo de Cristo, da morte de Cristo, da vida de Cristo, da aliança de Cristo, né? Então eu queria começar essa aula com essa reflexão, que nós temos aqui uma linguagem sacrificial, uma linguagem que cumpre todos os detalhes daquele sacrifício que era sombra de um sacrifício definitivo, que é o sacrifício de Jesus, e que ele tem dois atos, né? O ato de oferecer, de ser dado gratuitamente, não está pagando nada, não está cumprindo nenhum compromisso que nós, a outra parte, estabeleceu, mas que é dado, né? E que uma vez dado, tem que ser tomado e apropriado. Então, quando nós hoje tomamos a ceia, nós estamos dizendo isso, né? Eu sou parte disso. Eu sou um daqueles que se apropria, né, das bênçãos contidas no sacrifício de Cristo. Entenderam isso? Jesus poderia ter oferecido o pão, oferecido o vinho, mas por alguma razão a pessoa dito: não entendi, não vou pegar. Essa Páscoa está muito estranha, né? Essa Páscoa está muito esquisita, ele está fazendo coisas novas, né? Coisas chocantes, surpreendentes, né? Mas todos eles tiveram que comer e Jesus mandou que comessem. Nós vamos ver depois na próxima aula como ele insiste nisso, que nós temos que comer e beber. Aquele que não comer e não beber não participa. Então nós vamos ter que entender na próxima aula o que isso significa,
né? O que significa comer e beber hoje, né? Nós vamos ter que traduzir essa linguagem simbólica, essa linguagem figurada, numa linguagem concreta, real, prática, né? Que a gente sabe o que está fazendo, né? Assim como o batismo nosso não é um banho público, né? Um banho em público, um mergulho público, né? Mas é representação de uma realidade interior. A ceia também é uma simbolização, né? Uma comemoração simbólica de algo que reflete uma realidade espiritual, interior e mais profunda, né? Caso contrário, nós estamos apenas comendo migalhas de pão, né? E tomando bolinhos de suco de uva sem valor algum, né? Mas Paulo adverte lá em Coríntios que quem faz isso come e bebe juízo para si, né? Porque não entende, não compreende. Então é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos numa aula que toca na teologia, né? Embora eu ainda não esteja à vontade com a teologia aqui, né? Mas nós lançamos um fundamento, lançamos como se fosse um alicerce da construção, né? Começamos aqui as colunas, que são as palavras de Jesus, porque é nessas colunas da palavra de Jesus que nós vamos desenvolver a nossa reflexão, né? E já estamos começando um pouco de reflexão teológica, porque nós começamos na aula passada um entendimento do que significa sangue e pecado. Porque Jesus fala, este é o meu sangue. Vou colocar até em letra vermelha aqui, né? Eu pensei em trazer sangue na sala, mas não achei nenhum sangue disponível, não quis doar o meu. Não quis doar o meu. Então, sangue, né? Já que tem várias canetas aqui, sangue e pecado, né? Porque Jesus fala o seguinte, né? Este é o meu corpo, tomai e comei. Então, ele não fala muito sobre o corpo, né? Em seguida, ele fala que nós temos parte nisso, né? Mas separa os elementos, como acontece no sacrifício. E daí ele fala, bebam dele todos. E agora então ele explica. Porque isto é o meu sangue, né? Isto é o meu sangue, que é derramado. Isso também é linguagem de sacrifício, né? Derramamento de sangue só tem duas acepções, como eu mostrei para vocês, ou pelo menos duas principais, né? Violência e sacrifício. No caso aqui, sacrifício, né? Mas que também envolve violência, né? Porque não é um sacrifício pacífico, é a violência cometida contra Jesus. Esse é o meu sangue derramado em favor de muitos. Essa é uma aliança feita com uma parte definida, que é o nosso Deus, né? E uma outra parte em aberto, né? São muitos, né? Uma parte em aberto. Quando os apóstolos começam a pregar, eles começam a dizer o seguinte: esta promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa é uma aliança que tem uma ponta, né? Uma ponta com os homens, mas uma ponta que ainda está em aberto, né? É uma aliança em aberto. Por isso a expressão aqui é muitos. E para remissão de pecados. Então nós já estudamos o que é remissão, né? Podemos entender como libertação, em termos simples, né? Libertação de pecados. E a nossa pergunta na última aula seria: qual é a relação, né, entre sangue e pecado, né? Então, só para recapitular um pouco, porque nós estamos continuando e pretendendo terminar hoje essa aula. Nós falamos do sangue no Antigo Testamento como tendo dois ambientes, né, dois cenários principais, um de violência e outro de sacrifício, né? Então, se você pesquisar nas Escrituras a palavra sangue ou a expressão derramar sangue, você vai encontrar dois contextos, né? Um
relacionado à violência, que Deus abomina, né? O derramamento de sangue, o assassinato, a violência contra a vida é considerado um pecado para o qual não há remissão, né? O assassinato doloso, né, não tem perdão no Antigo Testamento, não tem perdão. Por isso que quando Davi manda matar Urias, e o Senhor diz para ele, quando ele se arrepende, né, também eu te perdoo, não morrerás. Davi conhece a graça, e nos seus salmos ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa e não imputa pecado, né? Por isso Davi é tão grato, a sua linguagem tão né, bela, porque ele conheceu algo, né, que transcendeu completamente os sistemas de perdão do Antigo Testamento, né, porque Deus não lhe imputou pecado de sangue, né? Mesmo ele tendo derramado sangue inocente, Deus perdoou. Então Deus permitiu a Davi conhecer algo que ia muito além do que estava estabelecido até então. E o outro contexto é o contexto de sacrifício, que está aí então para a nossa reflexão, né? Quando Jesus fala o meu sangue que será derramado em favor de vós, a ideia toda, né, toda o depósito, né, de conceitos daquele público que estava ali era esse, né? E de certa forma Jesus está cumprindo as duas coisas, porque o seu sangue será derramado não apenas por sacrifício, mas também mediante violência, né? Então o seu derramamento de sangue cumpre essas duas questões. Então, isso é o que nós temos no Antigo Testamento, né? Falando muito rapidamente, muito resumidamente. Se você pesquisar a palavra sangue no Novo Testamento, todo o sistema sacrificial, de certa forma, dá lugar, né, ao sangue de Cristo. E é curioso que os evangelhos não falam muito sobre sangue. Se você pesquisar a palavra sangue nos evangelhos, não fala muito, né? Fala da mulher que tinha fluxo de sangue, algumas coisas assim, né? Umas pequenas referências, e depois o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus vai assumir um lugar central, como se todas as referências do Antigo Testamento caminhassem agora para aquele sangue definitivo, né? Que é o sangue de Jesus. Então, a partir de Atos, né, Epístolas e principalmente Hebreus, todas as referências sobre sangue dirão respeito ao sangue de Jesus. Então é isso que nós temos, né? O sangue do Antigo Testamento, agora naquela taça ali de Jesus, né, dizendo: olha, vocês estão tomando por antecipação o sangue que vai fazer uma nova aliança. Vou colocar aqui, aliança, né? E Jesus como sendo o mediador, né? O mediador entre duas partes. Esse é o sangue da nova aliança derramado em favor, derramado por, em lugar de vós, ou de muitos, para remissão de pecados. Uma outra ideia que eu coloquei aqui, que ainda está na folha e é importante a gente explorar, é o fato de que Jesus é chamado de Cordeiro, né? Então, assim como havia cordeiros no Antigo Testamento e vários outros animais, mas principalmente o cordeiro, Jesus é tipificado claramente como Cordeiro de Deus, né? João 1,29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem na antiga aliança sangue de animais que cobrem provisoriamente pecados, né? E você tem no Novo Testamento agora uma promessa chegando, sendo apresentado por João publicamente como Cordeiro. Olha, quando nós falamos em Cordeiro, nós também estamos invocando
toda a linguagem ritualística, sacrificial, simbólica do Antigo Testamento. Daquele cordeiro de um ano, puro, sem mancha, né? Criado especificamente para sacrifícios, né? Que segundo o Novo Testamento não tem eficácia nenhuma para perdão de pecados, mas que provisoriamente, temporariamente, é dado e concedido para que houvesse mediação, né, entre pecado e Deus. Sangue de animais, né? Sangue de cordeiro, sangue de novilhas, sangue de bodes. Tinha aquela ideia do dia da expiação, né? Quando 2 bodes eram apresentados, né? Um era sacrificado e outro era mandado para o deserto, né? E daí nós temos até hoje a expiação, a expressão sangue, bode expiatório, né? Todo mundo conhece essa expressão, bode expiatório. E usam-na com o sentido correto, né? É aquele que leva a culpa, né? O inocente que leva a culpa dos malandros, né? Bode expiatório. Essas figuras, né, popularizadas aí estão no centro da teologia da expiação do Antigo Testamento, né? Quando um dia por ano o povo fazia confissão, arrependimento, né? E traziam diante do Senhor 2 bodes, né? E lançavam a sorte sobre eles. E um deles era escolhido para o sacrifício, né? E outro era escolhido para levar para fora, tirar os pecados, né? E esses 2 bodes, na verdade, representam um ato único, né? Dividido em 2 cenas. Uma que dá o sangue e outro que tira, que carrega e que leva, né? Se vocês pesquisarem outras expressões do Novo Testamento, vai dizer exatamente isso. Cristo carregou nossos pecados. Cristo tirou nossos pecados, né? Então, todas essas ideias da expiação apontam para Jesus. Quando Jesus é apresentado publicamente, João mesmo diz: eu não o conhecia, mas o Senhor me falou que aquele sobre quem eu vir descer o Espírito Santo é Ele. Quando João o vê, João o apresenta publicamente como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, cada palavrinha dessas é carregada de história, carregada de esperança, carregada de profecia, carregada de significado. Eis o Cordeiro de Deus. O que é o Cordeiro de Deus? É o Cordeiro. Não é um Cordeiro. Não é um dos Cordeiros. É o Cordeiro de Deus. Agora chegou aquele que cumprirá todas as profecias, toda a esperança, tudo aquilo que o Antigo Testamento esperou por séculos, todos aqueles milhares, né, de animais sacrificados. Agora chegou um que Deus proveu, né, para expiar, para carregar, para tirar os pecados do povo. Lá também em Mateus 1:21, quando Jesus é anunciado a Maria, fala: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Não apenas fará uma mediação provisória, salvará o seu povo dos seus pecados. Então essa figura do Cordeiro, né, que é usada especialmente por João, carrega também todo esse significado do Cordeiro do Antigo Testamento, né? Por isso eu coloquei aí essas figuras do Cordeiro. Pedro vai dizer que Cristo, vocês estão lá no ponto 4, para quem tem a lição, ponto 4, letra B, item 3, Cristo como um Cordeiro imaculado. Olha a linguagem aqui, é linguagem do Antigo Testamento. O Cordeiro imaculado,
incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Havia um definitivo, né? Um que cumpre as esperanças, do qual todos os outros eram sombra, eram provisórios. Mas esse conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado agora, nesses últimos tempos, né? Nesses últimos tempos, por amor de vós, né? Para dar uma solução definitiva a vós, a vocês que são chamados à aliança. Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, não sei se está certa essa referência ou se é 2 Coríntios, dê uma olhada lá para mim. 1 Coríntios 5, 7. É isso mesmo. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento. Olha a linguagem de Páscoa, a linguagem de sacrifício, né? Lançai fora o velho cimento, para que sejais nova massa. Nova massa. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Né? Então a linguagem está aí. Né? A linguagem do Antigo Testamento, toda ela, né, desaguando e se cumprindo num único, que é Jesus Cristo. Eu queria então hoje colocar, para a gente desenvolver essa pergunta aqui, dois textos que nós vamos ter que pesquisar, está lá no início da folha, que nós precisamos enfatizar, né? Que é Levítico 17, 11. Vamos ver se esse daqui nos ajuda. Levítico 17, 11. Porque a nossa pergunta aqui, irmãos, é a seguinte: nós chegamos então à solução definitiva. Essa é a questão que nós paramos na última aula. Nós chegamos aqui à solução então definitiva, né? Os séculos e séculos de sacrifícios do Antigo Testamento, agora ali na mesa com Jesus, ele dizendo: esta é, né, a nova aliança. Os discípulos devem ter arregalado os olhos. Ele falou: nova aliança? Seu sangue? Então era isso, né? Então ele está colocando ali a solução definitiva. Não é mais agora um animalzinho, né? Um cordeiro qualquer, mais um daqueles milhares de cordeiros, mas o meu sangue, né? Então, se isso daqui é a solução definitiva, se este é o meu sangue para a remissão de pecados, né? E a palavra aqui é plural, né? Vou colocar assim, né? Pecado e pecados, né? Qual é a relação, então? Como é que nós podemos entender isso aqui, né? Como é que nós podemos pegar o líquido vermelho, né? O sangue real, o líquido vermelho que corre nas veias, né? E lidar com este líquido, com o pecado, que é algo intangível, algo abstrato. Então essa é a relação que nós temos que fazer, né? Antes da gente avançar, eu falei bastante sobre sangue, né? Vamos falar um pouco sobre pecado. Nós perguntamos aqui na última aula o que é pecado. Poderíamos até produzir aqui um pecado, né? Um pecado aqui no laboratório, né? Um pecado controlado, né? Alguém poderia fazer uma mentira aí, assim, controlada, né? Aqui só para experiência, só para laboratório. Mentira, eu bater nela. Não, uma coisa menos drástica, né? Porque nós não temos aqui primeiros socorros, né? Alguém poderia roubar aí o relógio de alguém, a carteira de alguém, né? Mas mesmo que tivéssemos uma situação assim, né? Mesmo que o pecado produza um resultado concreto, né? Nós sabemos que o resultado concreto da violência ali que a irmã quer praticar, né? Ou do roubo, ou da mentira,
né, para citar pecados assim mais populares, né, mais comuns, né, nós sabemos que ele não nasce aí, né, que antes de ser um ato concreto, e mesmo o ato concreto, a gente não poderia, então, né, mesmo que nós pegássemos ali o objeto roubado pela irmã, né, o objeto em si não é impuro, né? O ato, ele resulta numa coisa concreta, visível, tangível, né? Que você pode descrever e tal, né? Que produz prejuízos concretos, mas antes de ser isso, né? Ele é uma intenção, e antes de ser uma intenção, um propósito do coração, né? Ele está num ambiente próprio. Ele não é uma intenção que surge acidentalmente num território estranho, né? Mas ele é uma intenção natural. Natural. Nossa, não é esquisito, né? Então nós temos aí uma breve descrição de pecado. Pecado como sendo atos concretos, né, que produzem resultados concretos, prejuízos concretos, tangíveis, né, mas que não se resume a isso. Não se resume a esses atos que brotam de nós. Antes de ser isso, ele parte do coração, da nossa mente. Jesus falou isso, não é? Não é o que entra no homem que o contamina. Obrigado, irmão. Não devolveu a bolsa ali. Deus tocou no coração. Isso é um pecado produzido em laboratório, né? Sob controle e tal, né? Todo mundo está vendo e tal, né? Não causa prejuízo nenhum, né? Só para a gente, assim, lembrar, né? O que é pecado, né? Como se nós precisássemos, né? Mas o pecado, eu estava citando a palavra de Jesus em Mateus 15, né? Jesus fala assim, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai, porque tudo isso sai do coração. Então, para corrigir essa nossa mentalidade de que o pecado é coisa da carne, né? Jesus aí parte do concreto para o abstrato, parte do coração. Que coração? Essa bomba de músculo aqui? Não. Então o pecado já entrou num ambiente intangível, num ambiente espiritual, abstrato, né? E se torna aí agora nesse nível uma intenção. Por isso que Jesus fala que o ódio é como assassinato, né? E que o olhar impuro já é um adultério, porque partem do mesmo coração, estão em estágios distintos, evidente que um olhar impuro, né, causa menos dano a terceiros, né, do que o adultério consumado. Mas no coração do adúltero já é um pecado, porque já é uma intenção aninhada, né? E mais grave do que isso, não é apenas uma intenção num ambiente estranho, como se fosse uma parede toda limpa e uma coisa ali estragada, né? Ou uma fruta linda e uma manchinha estragada. Esta intenção está no seu local próprio, no seu terreno nato, normal, né? É isso que se espera do coração humano. Então nós temos este sangue de Jesus, né? Sangue de Jesus versus pecados humanos. E se nós tivéssemos aqui, né, claro, pecados humanos, né? É claro, se nós tivéssemos aqui uma amostra daquele sangue O positivo de Jesus, né? E é sangue, né? Podia ser O negativo, qualquer espécie, né? E esses pecados que nós produzimos aqui, o que a gente faz com isso? Como a gente relaciona sangue com nosso coração,
Né? O que esse líquido vermelho pode fazer para nos, de fato, remir desta nossa inclinação natural para fora da ordem de Deus, né? Porque todo pecado, isso também é importante ser dito aqui, todo pecado é pecado em relação a Deus, né? Quer seja ato, atitude, inclinação, essência, em qualquer nível que você entender o pecado é sempre algo em relação a Deus. Por isso a nossa sociedade luta tanto para matar Deus, né? Porque se matar Deus e tirar Deus do cenário, logo os pecados se tornam doenças, complexos, né? Problemas sociais, problemas médicos, né? Mas nunca pecado, né? O pecado só é pecado em face de Deus, em relação a Deus, né? Então como é que nós podemos começar a traduzir isso aqui? Porque se nós estamos aqui no centro do Evangelho, então eu queria que a gente conseguisse elaborar uma tradução dessa linguagem simbólica, né? Para quem sabe, com a ajuda do Espírito Santo e com muita paciência, com muito cuidado, né? Conseguir traduzir esses conceitos aqui, né? Que relação? Entendem a problemática? Né? Tem um problema aqui no quadro, né? Que relação nós podemos estabelecer entre o sangue, eu estou entendendo literalmente, o sangue de Jesus tem que ser aquele líquido vermelho que vazou dos seus ferimentos, né? E pelo que consta, foi pingando pela via dolorosa, foi sendo pingado por suas roupas e ao final caiu aos pés da cruz, né? E talvez uma parte até tenha ficado no seu corpo, porque quando ele foi perfurado, naquela tarde depois de morto, ainda vazou sangue, né? Eu já expliquei para vocês aqui que a crucificação não é uma morte que provoca muita hemorragia, né? Porque nenhuma artéria, é perfurada, né? Então produz muito sangramento, muito sofrimento, mas não necessariamente morte por hemorragia, né? Então, se nós pensarmos nesse sangue físico de Jesus, isto é o meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados, qual é a relação lógica? E não se assustem com a palavra lógica, né? Porque a palavra foi nos dada por escrito e deve ser entendida, né? E tem aí conteúdo para ser entendido. Então, qual seria a relação lógica que nós poderíamos colocar entre sangue e pecado? Porque se a gente não conseguir entrar nisso, a gente não vai entender que solução Jesus trouxe para a nossa vida. A gente vai ficar assim, né? Esperamos tanto para isso. Agora eu tenho que lançar todo o peso da minha vida em cima de uma coisa abstrata, estranha, antiga, né? Porque eu não convivo com bodes, carneiros, sangue, templo e tal. Isso tudo para mim é um mundo extremamente distante, né? E agora, eu aqui, o que faço com essas duas categorias, né? Pelo que eu estou entendendo, a questão, você está querendo dizer que o sangue é algo material, podia dizer, que de fato existiu? Primeiro é. Sim. Né? Primeiro e pecado não. Pecado é algo... É ação, mas também pode-se dizer que poderíamos dizer que é algo não palpável. Abstrato. Não palpável. Real, porém abstrato. Como eu poderia relacionar o líquido vermelho, né? O líquido vermelho com esta coisa do nosso coração, né? Que é o que é? O que é? É vírus? É gás? É líquido? O que é? O que é pecado? Né? Eu sei como ele se manifesta aí, né? Os atos concretos. Mas mesmo que nós pegássemos o ato concreto,
né? Vou pegar, por exemplo, o roubo da bolsa aqui, né? Onde é que está o pecado? Se eu tiver que executar e punir, né? Aonde nós vamos identificá-lo? Né? Nós conseguimos pegar o dano, né? O resultado dele. Mas ele exatamente onde está? Dentro do meu coração. E aí? Porém, Né? Quando você fala coração, É a mente, É. a intenção. mas aí já fugiu para algo completamente abstrato, né? Porque quando eu falo meu coração e quando eu falo minha mente, até a mente que nós apontamos para aqui, né? Aqui está o nosso cérebro, mas o nosso centro de pensamento, de intenções, nossa parte, né? Intangível, o que é? Né? E de que forma esse líquido vermelho toca isso aqui? Como toca isso aqui? Né? Deixa ele terminar o... Então, porém, eu ia dizer o seguinte, embora ele seja real, literal, esse sangue, ele também, num certo momento, ele se torna uma simbologia no sentido que ele representa a vida de Cristo. Como você disse uma vez, caiu, ou você disse agora, caiu na via dolorosa, as gotas, mas nós não estamos com essas gotas, nós não pegamos e passamos do pecado. Então, nesse sentido, ele é eu acho, uma simbologia. Também porque significa vida. Nós temos um corinho que fala, eu sou livre pelo sangue, nada mais que o sangue, nada mais que o sangue. Mas não é o sangue o sangue aí está sendo dito de uma maneira simbólica ainda, certo? Eu entendo de uma forma, nós temos vida só através do sangue. E só o sangue, o menino sangue, podia nos dar a vida eterna. Desculpa, essa última parte não entendi. Nós só vivemos através do sangue. Se nós não temos sangue, não vivemos mais. Sim. E eu entendo dessa forma, só através da vida de Jesus, que era o sangue inocente, nós temos vida eterna. Sim. Talvez o sangue, Deus representou, ele concretizou através do sangue de Jesus. Mas esse sangue também representa o sacrifício de Deus ter dado a vida do filho dele. Então é algo também espiritual, no sentido de espírito, né? Porque se você fisiologicamente, o sangue passa pelo coração e renova e oxigena. Isso é fisiológico. Sim. Agora, essa é a função do sangue, né? Alimentar, oxigenar, renovar e tudo mais. Agora, nesse sentido, se você for levar essa questão dos pecados ser uma coisa inconsciente, né, no pensamento, assim esse sangue também é uma estratégia que Deus usou espiritualmente, se fosse um espírito. Nós vamos desenvolver isso. A gente está mexendo aqui, né? Vamos ter que abrir um monte de coisa, depois vamos ter que fechar tudo isso. Né? Senão, caixinha de Pandora. Nós vamos ter que fechar tudo isso. Eu entendo assim que em relação ao sangue, para purificar o pecado, o pecado ele surgiu primeiramente espiritual, já surgiu no céu por Satanás. Quando Deus extirpou Satanás do céu, é que eu tenho pouco conhecimento, não sei quando Satanás foi. Se ele veio para a terra, se ele ele usou o mundo espiritual para influenciar o físico. Certo. Que quando Deus criou o ser humano, criou primeiro dentro dele. Façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. Criou o homem primeiro espiritual. Tanto é que quando a gente morre, fica só a carcaça. O espiritual onde é que foi? Então, quando Deus fez o bonequinho lá, foi moda, né? Soprou, com certeza, Deus é o maior arquiteto, né, cara? Ele desenhou as veias, estava tudo ali. Só que aquilo, o fôlego de vida, é que fez a energia, no caso, a famosa expressão energia, que fez bombear. A questão é de tudo isso em relação a gente funcionar como mundo físico e mundo espiritual. Então, tipo assim, Jesus ele teve que se fazer carne de espiritual, que a gente não consegue palpar, para o mundo físico, né? E usar essas duas junções para quê? Para renovar, né? Para purificar a gente do pecado.
Eu acho que nós temos aí já material suficiente para dar um próximo passo, porque num sentido muito real, né, a palavra de Deus define o sangue como sendo vida. Então, Levítico 17:11, quando Deus proíbe comer sangue e beber sangue, ele fala, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Depois tem um outro texto também, Deuteronômio 32, tudo isso está aí na folhinha. É que eu estou voltando ali na primeira página para explorar esse conceito. Em Deuteronômio 32, 14. Ah, não, tá, aqui é outra coisa. Não, 12, 23, desculpa. 12, 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Né? Então nós podemos fazer aqui um passo, né? Nós podemos fazer aqui um passo, dizendo que este sangue é símbolo, ele representa algo mais do que ele mesmo, né? É sangue físico, é sangue no sentido, né, que a irmã colocou, sangue real, né? E a irmã também disse, mas nós podemos entender esse sangue como sendo vida, né? E eu acho que até no sentido, né, mais técnico, científico, nós podemos entender o sangue como vida, né? O médico ali confirma? Podemos, né? Porque o sangue, assim, nós falamos assim, órgãos vitais, coração, bombeia sangue, né? Órgão vital, cérebro, tem que ser oxigenado, entender com sangue, né? Então, num sentido muito real, né? Não é num sentido antiquado, popular, ou superado, né? Num sentido muito real, muito concreto, a vida biológica está indissociavelmente ligada, né, a vida ao sangue, né? Então, nós podemos manter essa equação aqui, né? Que o sangue é a vida. Né? Jesus se tornou humano para sofrer em seu corpo, né, a penalidade que estava sobre nós. Se tornou em tudo semelhante a nós, como diz Hebreus 2. Né? Em tudo se tornou semelhante a nós, inclusive na carne e no sangue. Né? E o sangue de Jesus era um sangue humano. Né? Às vezes eu leio textos assim que mitologizam um pouco o sangue, né? Como se o sangue e tal. Como nós falamos sangue inocente, por exemplo, né? Sangue puro, sangue inocente e tal, nós estamos trabalhando com esses dois conceitos, né? Porque o sangue no sentido da pessoa, da vida, da consciência, do caráter, isso que é inocente, né? Sangue líquido vermelho, não pode ser inocente ou culpado, né? Eu sim, eu inteiro, não é nem minha carne, meu corpo, eu inteiro, eu pessoa, né? Então nesse sentido aqui, sangue é vida, a vida está no sangue. Então quando Jesus fala, isto é o meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados, nós podemos entender, esta é a minha vida dada por vós, em favor de vós, né? Para a remissão de pecados. Então, no lugar do sangue, nós podemos, como ele está ali conceitualmente, porque o sangue é elemento físico, não foi recolhido por ninguém, não foi levado para lugar nenhum, então a nossa fé não se apoia num elemento físico, né? Não se apoia num líquido santo, sagrado, que nós, né, conservamos, guardamos, ungimos e tal, né? Imagina se a igreja tivesse isso, né?
em Roma, lá no Vaticano, né? Gotas do sangue de Jesus, que tem que ser ali, né? Reproduzidas em laboratório, alguma coisa assim. Quer dizer, nossa fé não é assim. Nós não temos elementos sagrados, elementos santos, né? Mas a vida de Jesus. E nesta vida de Jesus podemos dar um passo à frente ainda. A vida de Jesus como significando tudo o que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que viveu entre nós, como João fala. Nós o ouvimos, nós tocamos, né? Que padeceu a nossa carne, que viveu em carne, nas limitações da carne, como Pedro falou, né? Manifestado agora por amor de vós, manifestado aqui no nosso nível, né? Sua morte real, concreta, sangue fisiológico, como ele não falou, sangue real, sangue líquido vermelho, morte verdadeira. Eu não estou querendo aqui dar menos valor ao sangue, né? Estou querendo ir além dele, mas não menos que ele, né? Sua morte, sua tortura, seu sepultamento, porque só se pode sepultar um corpo, não se pode sepultar um espírito, não se pode sepultar algo imaterial, seu corpo e sua ressurreição, porque tem a ver com sua vida, tem a ver com sua morte, né? Esse sangue aqui tem a ver com a sua divindade, porque o sangue de qualquer pessoa não seria a solução, tem a ver com a sua encarnação, né? Tem a ver com os seus sofrimentos, de um modo geral, né? Tem a ver com a sua morte, tem a ver com a sua ressurreição, e tem a ver com a sua glorificação. Porque não é qualquer sangue que poderia ser oferecido para libertação de pecados, né? Então, se por um lado o sangue é a vida, tem um outro texto, Hebreus 10:4, que nos ajuda aqui, porque vai dizer o seguinte: sangue de bodes e de animais não tem eficácia para a remissão de pecados. Ora, meus irmãos, aqui entre nós só há, digamos, dois tipos de sangue, né? Vou falar de modo simples, não técnico, né? O sangue dos animais e o humano. O sangue de animais não tem eficácia para redimir culpa humana. Porque a vida do animal, sangue como vida, a vida do animal não tem grandeza, não tem a dignidade própria do ser humano. Não se pode dar o menos para redimir o mais, o maior. O pequeno, o menos, o inferior, não redime o maior. Não podemos também dar sangue humano. Não podemos dar nossa vida pela nossa própria vida. Porque a nossa vida já foi corrompida pelo pecado. De modo que a minha vida, o meu sangue, não tem poder de redimir ninguém nem nada. Por quê? Porque o meu sangue é minha própria culpa. Ou melhor dizendo, minha vida já está condenada. De modo que a minha morte, o sacrifício da minha vida, o derramar da minha vida, não redime nada, nem a mim mesmo. Então era necessário uma outra vida, uma vida que tivesse grandeza suficiente para se colocar em face dos pecados humanos. E também em face de Deus, porque se trata de sangue de aliança. Um sangue que fizesse mediador diante de Deus, tivesse altura, dignidade diante de Deus. E também dignidade humana, inocência humana, para se colocar para a remissão de pecados. Então essa vida de Cristo tem que ser lida assim, como sendo sua morte, sua vida, sua pessoa, sua obra, sua encarnação. Tudo isso simbolizado naquele sangue
real, vermelho, que escorreu de forma real, uma vida que foi morta de modo real, por amor de nós. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que traduzir aqui é: este sangue aponta para a totalidade do que Cristo fez e é para nós. A revelação global de Deus. Tudo isso está tipificado no sangue de Cristo. Né? Partindo de onde nós estamos, a gente pode relacionar então o sangue com a vida, da mesma forma que podemos relacionar. Não avance para aqui ainda. Calma. Não posso falar do pecado da morte. Não, calma. Você colocou. Ela está digerindo essa informação agora ainda. Ela lê meus rascunhos. Nós estamos virando aí, fala para mim primeiro. Nós estamos todos de tanto sangue. Tá, então mais para frente eu faço essa colocação. Nós estamos trabalhando com esses dois conceitos, né? Sangue e pecado. O primeiro passo que nós temos é que sangue não é um elemento mágico. Que nós não estamos trabalhando aqui com um elemento, estou chamando sangue, líquido vermelho, de elemento, né? Como se nós tivéssemos um elemento sagrado, um elemento mágico, né? Que se for mencionado ou aspergido e tal, né? Que esse sangue aponta para o Deus em carne, o Deus em carne, o Deus encarnado, o Deus que tem sangue, sangue que poderia ser levado em laboratório e descrito, analisado, poderia ser feito exame de sangue, de repente Jesus teria ali talvez até um pouquinho de anemia, porque, né, estresse e tal, porque trabalhava muito, comia pouco, era pobre e tal, né? Tem nada de superior no sangue de Jesus. Às vezes as pessoas querem colocar sangue puro e tal, mas está misturando o físico com o espiritual, com o intangível, né? O que é puro em Jesus é sua vida. Aquilo que o pecado toca em nós, em Jesus não tocou. Então sua vida é santa. Sua vida, seu caráter, sua pessoa é santa. Então veja, aquilo que o pecado tocou em nós, e tocou mesmo, e tocou tudo. Não tem nenhuma reserva ecológica na nossa vida, né, que o pecado não tenha derrubado e pilhado e pisoteado. Nenhuma reserva florestal, né, que o pecado não tenha derrubado, corrompido e desertificado. Tem um quartinho fechado. Hã? Tem um quartinho Não, fechado. exato. É fermento. Por isso que Paulo fala do fermento. Vocês são pão sem fermento. Porque o pecado fermenta tudo. Todas as instâncias, todos os níveis da nossa vida. Isso que o pecado tocou em nós, em Jesus não tocou. Por isso o seu sangue é santo. É puro. Em que sentido? Sua vida. Então tudo que falar sangue, eu posso abrir esse leque de verdades e dizer: isso é santo, é puro. A pessoa de Jesus, a mente de Jesus, as intenções de Jesus, as atitudes de Jesus, os atos de Jesus, tudo isso é santo e puro. E não porque nós queremos que seja, porque ele foi testado em todas as coisas, mediante sofrimento, privação, perseguição, abandono, e não há nenhum testemunho sequer de que ele tenha sido reprovado. Nós vimos isso na parte histórica, né? Passou por todas as instâncias daquela sociedade, e não houve ninguém que imputasse a Jesus qualquer tipo de pecado. Então aquele que Deus aprovou, aquele que Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, foi submetido à prova dos homens, dos tribunais humanos. E eles disseram: não vejo nesse homem mal algum. Esse homem não fez nada digno de morte. Aí Deus diz: então é esse mesmo.
eu preciso de uma assim, né? De um inocente, puro, santo, né? Que ofereça a sua vida. E aí tem o outro lado da história, né? Que a Irene vai falar daqui a pouco. A irmã quer falar? Romanos 3 fala que todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Então, Destituídos. de um homem, né? Foi Adão, né? Nós todos fomos feitos Destituídos. Nós vamos. Eu vou tratar com mais detalhes essa questão do pecado, né? Porque Jesus fala assim: eu não vim para os sãos, né? O médico vem para os doentes, quer dizer, os doentes que recorrem ao médico. Então nós temos que passar por uma constatação da nossa natureza humana, né? Pecado no sentido presente, como uma realidade inerente ao ser humano, né? Quanto mais nós tivermos noção disso, mais glorioso será o nosso Salvador, né? Enquanto a gente achar que a gente é só está só empoeiradinho de pecado, né? Qualquer santo resolve, né? Se a gente tiver noção de quão profundo é esse câncer moral, quão condenado nós estamos, né? Desenganado pelos médicos, né? Aí nós veremos a grandeza infinita dessa salvação. Quando Jesus separa, diz assim, o espírito está pronto, mas o corpo não. Quando ele diz a carne, né? A carne. É isso que ele diz. Essa relação de separação de carne e espírito. Ali nós não podemos entender carne como corpo físico, né? Carne no sentido assim, a minha pessoa, a minha estrutura humana, eu não posso confiar nela, né? E isso é para nós também. Aí nós temos que fazer uma distinção, porque é muito comum no nosso meio, né? A gente fala assim: mas a carne é fraca, né? A carne e tal. A gente tem muita confusão com esse conceito de carne, né? A gente pensa que carne é corpo, né? Tendões, músculos e tal, isso que é fraco, né? Mas nós temos que pensar aí em natureza humana. E o mais complicado é que às vezes a Bíblia fala carne como sendo a carne mesmo, carne, né, tendão, músculo e tecido, e às vezes ela fala carne usando a mesma palavra, inclusive no original, né? Então não tem como trabalhar isso a não ser em termos de conceito, né? E ela está falando da estrutura humana, nossa estrutura, né? Porque às vezes parece para nós, né, nos nossos cultos de oração e tal, né, que é o corpo que peca, né? É o corpo que adultera, é o corpo, né? O espírito não é não, meu filho, é você inteiro, né? Por isso que nós falamos aqui, o pecado corroeu tudo, né? Não há nada em nós que não tenha sido tocado pelo pecado. Essa ideia de que nós somos inocentes por dentro, mas habitamos essa carcaça aqui, fraca, e que nós temos que nos livrar disso para que a nossa alma, nossa e tal, isso é platônico, grego, isso não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com o Evangelho. O pecado nos tocou inteiro, e Jesus Cristo nos resgata inteiro, porque Ele está falando de remissão de pecados. Então, se o pecado é ato concreto, é atitude, é essência, e é abstrato, e é intangível, ele tem que, isso aqui que ele tem que nos libertar disso aqui de modo completo. Senão, não é a solução de Deus. E nenhuma aliança é possível. Como vai aliar o santo com os pecadores? Como vai aliar a vida com a morte? Como vai aliar a luz com as trevas? Então, isso aqui tem que ser entendido por nós e digerido espiritualmente, em oração, em meditação, porque é a solução de Deus para tudo que está errado em nós. É remédio, não por sintoma. É o remédio. Não é por sintoma, é para causa. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, se nós não compreendermos o que Jesus propôs no seu sangue, e se nós não compreendermos o que é que está nos matando, nós vamos ficar assim: era isso? Então é só comer o pão e tomar o cálice ali e tal, e está tudo certo. Puxa.
Estranho, né? Mas como a gente faz, né? Vamos crer, né? Um ato de fé. Né? Fé em quê, cara pálida? Né? Fé em quê? Fé no oco, no vazio, no nada? Né? Isso não nos sustenta. Né? É necessário abrir essas caixas aí e ver o que tem dentro. Né? Porque a fé cristã é uma fé que se apoia no Deus Todo-Poderoso. Ele tem conteúdo. Ele tem compreensão. Senão não é nada. Né? Aí nós vamos ficar aqui com a nossa mente matutando em cima de um vazio, do nada. Né? E isso não é fé cristã. Né? Quer dizer, você acha... Na verdade, o homem é livre. Pelo jeito bem bom. Não. Você, na verdade, o homem é livre para fazer o que é certo. Essa liberdade é relativa, né? Então, você não acha que a posição de Deus, quando ele estabeleceu a regra lá no início, quer dizer, quem ficar fora da regra é uma posição muito bom, não foi uma bobagem aqui dele. Porque quem rezar fora da cartilha está errado, quer dizer, o homem não é totalmente bom ou totalmente mal. Ele tem lampejos de bondade ou lampejos de maldade. Lá no final, como é que vai prevalecer isso? Se você vai pôr a balança e foi mais mal, mais bom? Ou aceitou o sangue de Cristo, mas você questiona a sua situação? É meio complicado isso, complexo. Né? Não vamos entrar nisso tudo agora não, porque é muita coisa. Mas nós vamos ter que tratar, né, no próximo semestre, nós vamos ter que tratar do pecado. Né? E aí eu quero falar amplamente sobre isso. Porque cada aquilo que o Paulo fala, que ele quer fazer, não consegue. Sim. E o que ele não quer, ele faz. Mas aí tem uma questão que é assim, a nossa liberdade não é livre de nós. Né? Então, nós batistas, às vezes, exaltamos muito o livre-arbítrio, né? Como se o livre-arbítrio fosse uma entidade soberana. Alguma coisa que tivesse ficado até imune ao pecado. Né? Mas nós temos que pensar o seguinte, né? A nossa liberdade não é livre de nós. A sua liberdade não é livre de você, do que você se tornou, das suas escolhas, da sua personalidade, né? Das tentações, das inclinações. Não é livre. Né? Nós somos... Então, assim, a nossa liberdade, na verdade, hoje, na nossa condição hoje, é profundamente comprometida. Por isso, indo para cá agora, né, eu não vou entrar profundamente nisso, mas nós vamos tratar aqui agora um pouco de pecado, e eu estou apenas preparando vocês para... Nós vamos ter que tratar isso durante algumas semanas, né, para entender a que Jesus veio que responder. Né? Como é que nós vamos pregar Jesus ou crer em Jesus se nós não sabemos qual é o nosso diagnóstico? Né? Então nós temos que entender isso. E entender não como dogma de fé. Né? Senão fica parecendo que a gente inventa uma doença para vender o remédio. Né? A gente tem que convencer os sãos de que eles estão com doença para daí vender o remédio. Daí nós temos reserva de mercado, né? Porque só nós temos o remédio. Né? Então não é isso, nós temos que entender. Mas, indo aqui para a questão do pecado, quando ele fala remissão de pecados, lembra que a palavra remissão é libertação de. Ora, se é libertação de, significa, por lógica, que algo me controla, me oprime, me determina. Aí entra mais ou menos aquilo que Paulo fala. Né? Então, o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus fala que aquele a quem... Jesus não, Paulo, em Romanos 6. Nós somos escravos daquele a quem obedecemos. Né? Por isso que eu falei aqui no início que as nossas intenções pecaminosas na nossa vida, elas estão em terreno próprio. Né? A gente não fica escandalizado porque alguém tem inveja, ciúme, ou vontade de roubar, ou de bater, ou de matar, ou de adulterar. Nós não ficamos escandalizados. Nós ficamos escandalizados com aquilo que é hediondo. Aquilo que você fala, meu Deus, é como se você dissesse assim, meu Deus, então eu seria capaz de ir tão longe. Né? Então esse monstro que habita dentro de nós, se eu soltar esse dragão, ele faz isso. Isso que nos assusta. Né?
Mas os pensamentos, esse pecado na base da intenção, dos nossos conflitos internos, isso não nos assusta. Tá? Nós ficamos chocados com as barbáries do mundo quando nós vemos que alguém soltou o bicho. Né? E aí nós vemos, meu Deus, então uma mãe pode matar um filho. Então uma mulher pode espartejar um marido. Então um cara pode desgraçar uma mulher e tal. Essas coisas nos deixam chocados. Meu Deus, a ponto chega. E para nós cristãos, pensamos, meu Deus, isso que tinha me contaminado, isso que me oprimia, né, poderia me levar a isso. Né? Você fica pensando, meu Deus, então o ser humano é anjo, né, é anjo e monstro. É médico, mas é médico e monstro. Né? É isso que nós somos. Né? Nós somos um Frankenstein. Né? Nós somos capazes de coisas maravilhosas, dignas de uma divindade. Mas ao mesmo tempo somos capazes de coisas abomináveis. Você pensa, meu Deus, nenhum animal faz isso. Né? Você pega uma peça musical, uma coisa divina, super, você pensa, meu Deus, isso veio do céu. Né? Alguém do céu fez isso, não é possível que um ser humano tenha criado uma sinfonia dessa. Né? Aí você abre o jornal de segunda-feira e fala, o que nós somos afinal? Né? Nós somos anjo e demônio, né? Nós somos monstros e divinos. Né? Isso que é tão assustador na nossa natureza. Né? E é isso que a Bíblia chama de pecado. Essa lei, né? Lei que governa, de que liberdade você pode falar nesse ambiente? Nenhuma. Agora, o nosso drama aqui é o seguinte, né? Nossa liberdade está profundamente comprometida, mas nós continuamos moralmente responsáveis. Essa é a nossa tragédia diante de Deus. Nós nos tornamos escravos do pecado, mas nem por isso somos isentados, né, de responsabilidade moral. Aí essa é a condição do ser humano. Né? Então, indo para cá, rapidamente, né, nós podemos fazer uma relação aqui que é pecado e morte. Né? O irmão aqui que terminou, né, na aula passada me trouxe esse pensamento, né, que o pecado pode ser algo intangível, mas produz um resultado bem concreto, que é a morte. E a morte pode ser lá o que for, mas quando for a nossa, será absolutamente concreta, que acabará com a nossa materialidade, a nossa concretude, né? Nós nos tornaremos sei lá o que, né? Então é absolutamente concreto. A relação que nós temos que fazer aqui, já foi falada também em outra aula, é por que pecado mata. Se isso é apenas um dogma teológico, uma coisa que tem que decorar e recitar todo dia de manhã para não esquecer, ou se de fato mata. E qual é a relação? Por que é que pecado mata? Mata no sentido espiritual, figurado, abstrato, ou mata mesmo? Essa é uma concepção, evidentemente, cristã. Né? Se perguntar para o médico, para o psiquiatra, para, várias ciências e tal, antropologia e tal, né? Ele vai dar várias definições de morte. Mas ninguém tem resposta para ela e para o drama que ela causa ao ser humano. Então a pergunta continua. O salmista diz, a lei dos pecados secaram os meus ossos. Então é um efeito real. Causa doença. Né? Causa doença. Mas a relação que nós podemos fazer aqui sobre pecado e morte é a seguinte. Toda vida é vida dependente. Não existe vida em si mesmo. Não existe ninguém que viva de si mesmo, que seja fonte da sua própria vida, que retroalimente, né, a sua própria vida como um sistema fechado, né, que ele próprio gera a sua energia e ele próprio se subsiste em si mesmo. Não existe nada no universo, nada conhecido, em nenhum reino, em nenhuma dimensão que viva de si mesmo.
todas as vidas, todas as formas de vida se alimentam de algo fora de si para preservarem suas vidas, né? De acordo com a nossa fé e com as evidências, só Deus é autoexistente. Só Deus é vida em si mesmo. Deus é o que vive. O seu nome Yahvé significa sou o que sou, que poderia ser traduzido sendo e sendo, sendo serei, fui, sou e sendo, né? Uma autoexistência. E Deus é a fonte da vida, no sentido de que Ele vive de si mesmo. Ele é o autoexistente, Ele é o eterno. Sua vida não se gasta. Deus não gasta energia para fazer nada. Deus é vida em si, né? Se nós aceitarmos isso, que a nossa vida é dependente, que nós precisamos respirar, comer, alimentar e tudo mais, né, para viver, e que Deus é vida em si mesmo, e que a vida procede do santo, a vida procede do perfeito, a vida é estabelecida em pureza e santidade, o pecado mata, no sentido de que separa da vida, né? O pecado é exatamente a atitude pela qual eu digo: eu sou igual a você, Deus, eu vivo de mim mesmo, você fica na sua, eu fico na minha, né? Esta arrogância, né, de arrogar para si uma subsistência que não pode manter, né, em si mesmo, consiste na essência do pecado. O pecado é como um satélite que diz: não vou mais girar em torno de você, vou percorrer o universo por mim mesmo. É não reconhecer sua dependência de Deus, que sustenta todas as coisas, e dizer: eu viverei de mim mesmo, eu farei minhas próprias leis, né? Eu me governarei. Esta arrogância consiste na essência, o DNA do pecado. E como Deus é santo e a vida procede do santo, o pecado implica em ruptura com a vida. Portanto, pecado mata. Entenderam isso? Essa é uma lógica razoável, né? Porque é fácil para nós constatar que toda vida é vida dependente. Não há nada nesse mundo, absolutamente nada, que mova por sua própria força, por sua própria fonte. Não há nada. Nada, nada, nada. Nenhum movimento no universo, nem as coisas inanimadas, se movem por sua própria fonte. Todas elas foram colocadas em movimento por uma fonte externa a elas, que as impulsiona, que dá vida, que sustenta. Para nós cristãos, de acordo com a palavra de Deus, essa fonte é Deus. Tem que haver uma fonte para tudo isso. E isso que os cientistas perguntam qual é, nós temos uma resposta: é Deus. É Deus que dá vida a todas as coisas, é Deus que sustenta todas as coisas, que não apenas cria, mas cria e sustenta e provê. Então, quando você acordar de manhã, você pode falar: Senhor, Tu sustentas cada movimento do meu corpo, cada energia, cada vida, né? Meus rins funcionando, meu sangue circulando, meu pulmão, né? Tudo isso provido e sustentado por uma energia que não é gerada em mim mesmo, mas vem de fora, de outro. Nesse sentido, o pecado mata, né? Então, o que nós temos aqui? Uma vida que se contrapõe a uma morte. É isso que nós temos. Uma morte líquida e certa,
que Deus não pode interferir nela. Deus não pode abrir a nossa caixa preta, nos reprogramar, né? Mudar esta inclinação da nossa vida, né? Fechar a caixa e nos colocar de volta no mundo. Nós não seríamos mais humanos. Deus não vai fazer isso. Não pode fazer. Não pode porque Ele não quer. Porque Ele criou um ser à sua imagem e semelhança. Não tem outra forma de Deus lidar com esta morte. Não tem outra forma de Deus lidar com ela. Porque Deus teria que interferir na nossa estrutura, na nossa estrutura humana, naquilo que Ele próprio colocou em nós. E Ele não vai fazer isso. Né? Então o que acontece aqui é que a vida inocente de Jesus é colocada para mediar. Então agora nós podemos tirar esse ponto de interrogação e colocar aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo, o mediador, né? Aquele que da vida desceu à morte, né? Oferece espontaneamente a vida que tem qualidade moral, santidade, pureza, inocência diante de Deus. Pode qualificar-se diante de Deus para mediar a aliança. E pode também colocar-se diante do homem, sendo homem com carne humana, sangue humano, para assumir a morte humana. E então, em favor de, em lugar de, em substituição a, dar sua vida espontaneamente, para cumprir em si mesmo a morte dos homens. A vida dele é dada para a morte, mas uma morte que estava pendente sobre o pescoço do outro, não a morte dele. Porque o santo não tem que morrer, a morte não pode tocar a vida, a morte não pode prevalecer sobre a vida, né? Então, esta morte, né, tocada pela vida de Jesus. Aí nós chegamos a um ponto em comum, né, de traduzir o sangue de Jesus na pessoa e na vida de Jesus. E traduzir remissão de pecados como sendo aquilo que nos mata. E se nos mata, é nosso maior problema. Não há problema tão grande quanto a morte. A sabedoria popular diz isso. Para tudo tem solução, menos para a morte. Os cristãos podem dizer, para a morte também tem. Porque uma vida digna, uma vida qualificada diante de Deus, uma vida pura, uma vida isenta de pecado, voluntariamente se ofereceu para mediar, para estabelecer uma aliança entre o santo e os pecadores. O que ele faz é assumir a morte dos pecadores e depois dar sua vida na ressurreição para os pecadores. Agora, na vida de Cristo dada aos pecadores, Deus pode agir. Deus pode agir. Porque esses pecadores querem a vida. Esses pecadores abandonaram a autonomia, a arrogância do pecado e, mediante a vida de Cristo, podem voltar para Deus e falar: meu Deus e meu Pai, venha o teu reino, né? Governa a minha vida de novo. Então Deus pode agir no ser humano e pode formar em nós coisas novas, pode formar em nós atitudes novas, essência nova, tudo novo, mediante a morte e a vida de Cristo. Para terminar,
Jesus pode pegar aquele cálice, né? Aquele cálice e dizer: aqui está a minha vida. Essa vida vai ser derramada, né? Perdida, dada a fundo perdido, em favor de muitos, para que muitos sejam libertos do poder da morte, do poder do pecado que mata. Essa nova aliança é uma aliança de vida. E então nós somos trazidos de volta à vida. Meditem sobre isso. Deixe a mente de molho nestas coisas, né? Para que a gente entre um pouquinho mais dentro desse mistério aí da morte. Eu acho que isso é dar mais. Tem outro mistério nessa morte aí, né? Porque Jesus me deu vida, eu tenho vida. Sim. Essa carne vai morrer. É. A próxima aula é João 6. Por favor, leiam João 6. Eu nunca dou tarefa, né? Leiam João 6. João 6 está me tirando sono. Não estou conseguindo deglutir. Estou conseguindo digerir João 6. Comer a carne e o sangue de Jesus para ter vida. Eu estou escandalizado com isso. Mas não estou pensando em abandoná-lo. Estou pensando em uma forma de comer e beber. Ainda estou me batendo com essas figuras. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, meditando grãozinhos da Tua Palavra. Esses grãozinhos já são suficientes para nos consumir, já são suficientes para nos erguer, para nos iluminar, para gerar vida em nós. Pedimos que nos conserve na Tua Palavra. Atrai poderosamente a nossa mente para a Tua Palavra. Nos dê consolo na Tua Palavra. Nos dê ares novos, perfume novo da Tua Palavra. Refrigera a nossa alma, Senhor. Refresca a nossa fé. Enche de conteúdo a nossa fé. Não permita que a nossa fé seja uma fé vã, vazia, fraca, débil. Mas dá-nos uma fé densa, uma fé firme, uma fé como aquela que os nossos irmãos do passado tiveram. Nós possamos herdar em vida ainda as promessas, a herança, a paz, o descanso, a vitória, a cura, tudo aquilo que nós precisamos para hoje, para agora. Pedimos isso a Ti, pedimos com a mesma confiança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.